Me diga com toda a sinceridade do mundo, na sua carreira, na sua profissão, você prefere ser rabo de leão ou cabeça de rato? Você prefere ser um peixe pequeno numa lagoa enorme, numa lagoa grande, ou um peixe grande numa lagoa pequena? É essa reflexão que eu trago aqui para você, uma encruzilhada que eu já me vi muitas vezes na carreira em tomar essa decisão, se eu ia para uma organização muito grande, né, ser parte de uma organização muito grande, ou se eu ia ser parte principal de uma empresa bem pequena. E essa é uma decisão que muitas vezes a gente precisa tomar e tudo depende de como a gente sente, como a gente se percebe. Então é essa reflexão que eu trago aqui para você. Se você está me assistindo aqui no YouTube, por favor, se inscreva no canal, deixe o sininho aqui para lembrar vocês que toda semana, terça e quinta-feira, exatamente ao meio-dia, a gente traz um novo episódio. A gente já tem 52 episódios aqui e eu tenho certeza que essas reflexões podem ser úteis para a sua carreira, para aqueles seus momentos de decisão, né, onde você não enxerga saídas e que talvez possa contribuir, né, para a sua profissão, para o segmento que você está e assim contribuir para a sua realização pessoal, que é o grande objetivo aqui com essas nossas conversas sobre marca pessoal, sobre personal branding, que é o tema que é a grande paixão da minha vida. Então, fazendo esse convite aqui para você, para ficar comigo no canal, eu quero contar uma história, iniciar contando uma história aqui de um livro que eu adoro muito, que é Davi e Golias, de um escritor chamado Malcolm Gladwell. Eu vou colocar ele aqui, a capa aqui, para você perceber. É um livro maravilhoso, recomendo. E nesse livro tem uma reflexão muito importante que o Malcolm Gladwell nos propõe, que é a ideia de se perceber como um peixe pequeno em uma lagoa grande, ou muitas vezes se perceber como um peixe grande numa lagoa muito pequena. E é muito interessante a história, não consigo contá-la toda aqui, mas vou resumir para você entender. E ele conta a história de uma menina chamada Caroline, e a Caroline, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, passou todo o ensino fundamental, o ensino médio, chegou no high school, sempre apaixonada por ciências. Então ele conta a história dela, que desde criança gostava de pegar insetos, brincar com os bichinhos e tal, e gostava muito da biologia, gostava da área de ciências. Ela era apaixonada por ciências. Então, desde criança, se sentiu muito bem trafegando nessa especialidade, e sempre que tinha aula de ciências e de biologia, ela conseguia tirar notas muito legais. A Caroline só tirava nota A, ou seja, tirava nota 10 sempre. E a cada nota 10 que a Caroline tirava, retroalimentava a ideia de que ela era muito boa naquela área. E isso era quase assim uma destinação para o seu futuro, pensavam os pais, né? Então a cada ciclo que ela foi crescendo e foi se dando muito bem em ciências, e as professoras diziam que ela era boa nisso, ela se percebia muito boa nisso, e obviamente, depois de chegar no high school, a decisão de carreira era óbvia. Ela queria ciências porque ela se sentia muito bem naquilo, se sentia dominando, se sentia como um peixe muito grande, usando essa expressão. E aí, o que fazem os pais nessas decisões? Eu, como pai, talvez tivesse a mesma decisão, você, talvez, como pai, tomasse a mesma decisão, ou esteja nesse momento pensando nisso. Obviamente, os pais procuraram a melhor universidade dos Estados Unidos em ciências, assim, universidade de referência, realmente, referência no mundo naquela área, e fizeram todo o esforço do mundo para colocá-la lá. E a Caroline foi para essa universidade, a universidade top naquela área, a melhor universidade naquela área, e quando ela chegou nessa universidade, ela se defrontou com uma realidade bastante diferente do que ela imaginava. Sabe por quê? Porque naquela universidade reunia as melhores mentes, os melhores cérebros do mundo inteiro na área de ciências. E quando ela começou a ter as primeiras provas, ela começou a ter dificuldade. Aquilo que para ela era muito fácil, que era muito tranquilo, porque tinha paixão, e ela se sentia como talentosa para aquilo, como uma aluna excepcional, ela começou numa certa comparação com os alunos da classe, e alunos brilhantes do mundo inteiro, as melhores mentes ali,
com notas, sempre nota 10, e ela começou a perceber que ela não tirava nota 10, né, e que ela passou a ser mediana perante aquela elite, que é os expoentes de alta performance naquela área. O primeiro semestre ela teve muita dificuldade, ela começou a se perceber como não tão talentosa em ciências como ela acreditava ser, e aquilo criou um novo mindset, onde ela já não se percebia tão boa assim. Chegou a ponto de um dos professores conversar com ela, olhar as notas e as notas medianas perante uma classe nota 10 e aconselhou a Caroline, tranca esse semestre, vai atrás, procura, te prepara e volta de novo, para começar de novo, né, e para te conseguir acompanhar a turma. Caroline fez isso, voltou e ficou mais decepcionada ainda com as notas, porque ela tirou o primeiro B da vida dela, ou seja, foi mediana a primeira vez perante aquela classe de elite, e ela não foi conseguindo, ela foi se decepcionando cada vez mais, ela começou a acreditar que ciências não era mais a praia dela, e que ela não era tão boa quanto ela imaginava, e ela acabou desistindo da faculdade e indo para fazer uma outra faculdade, e aí vem uma reflexão muito importante. Talvez a pessoa talentosa natural, né, talentosa nata em cima daquela área, aquela grande paixão, quando ela se confrontou, quando ela ficou numa lagoa grande, com muita gente maior que ela começou a se perceber como menor do que aqueles todos, e ela foi definhando na sua autoestima, no se perceber, e acabou, desculpa a redundância, acabou cancelando uma carreira que poderia ser promissora, e a Caroline poderia ter sido assim a mais brilhante das cientistas nessa área, e acabou trocando para uma outra faculdade, tendo uma vida mediana por abandonar tudo isso. A reflexão que eu trago aqui para você, e que eu já me defrontei muitas vezes, é ser um peixe pequeno numa lagoa muito grande, ou seja, ser um executivo numa empresa gigantesca, numa multinacional com muita gente talentosa, ou abraçar o empreendedorismo e ser o cérebro, a cabeça de uma empresa muito pequena. Isso pode servir para muitas reflexões aqui, porque muita gente, muitas vezes, está batendo nos 40, está querendo uma carreira nova, e está se sentindo muitas vezes deprimido por estar sendo comparado com gente muito mais competente e que não valoriza a experiência que poderia ter, porque está como um peixe pequeno numa lagoa enorme. E tudo depende de como você se sente, de como você se conhece, né? De como você se interpreta. Porque muitas vezes uma pessoa nessa situação, que muitas vezes tem uma bagagem, uma experiência incrível, que pode ser relevada numa grande organização, poderia fazer um sucesso tremendo numa organização menor, onde pudesse ser aproveitada toda a sua experiência naquela lagoa menor, onde esse profissional poderia ser um peixe grande numa lagoa menor. Não confunda jamais isso com a ideia de se misturar com os medíocres ou de se cercar de medíocres para poder parecer maior, para poder parecer um peixe grande. A reflexão que eu trago aqui para você é como você se percebe. Às vezes é o território, às vezes é o tamanho da empresa, às vezes são as perspectivas que a gente enxerga aqui. Eu já planejei um negócio que esse negócio funcionava muito bem em cidades pequenas, mas quando essa rede se expandia e ia para as capitais, ela não conseguia brilhar porque tinham outros competidores lá que ela não brilhava. E não tem nada de mal ser o rei do interior, o rei das cidades pequenas. Tudo é uma questão de escolha. Então a reflexão que eu trago aqui para você nesse momento, se você se sente nessa encruzilhada entre ser rabo de leão numa grande organização ou cabeça de rato numa pequena organização, tudo depende de como você se percebe. E se perceber é uma questão de autoconhecimento, e eu sou um pregador disso. Quanto mais você se conhece, mais você vai ter clareza de decisão de como você prefere atuar, de como você pode atuar, de como você pode brilhar. Tudo é uma questão de como você encara o mundo, tudo é uma questão de como você se percebe. Pense nisso, me diga aqui, por favor, nos comentários se isso faz sentido para você,
E eu te espero, assim, te espero muito para a nossa próxima reflexão aqui no nosso canal. Um forte abraço, fique em paz e até o próximo episódio.